gravação. Falei errado. Pode dar o start, pastor. Vou botar no modo avião aqui o telefone. Já botei. A paz do Senhor, meu querido irmão. Pode ir, Léo. Você tem voz de locutor, podia fazer um programa de É rádio, verdade, né? lindo. Não mesmo. Olha, Léo. Pastor cantor. Então. Pastor cantor. Serve pra ser radialista. Olha lá. Pode ver que a câmera já tá no senhor. Pode começar. Me ajuda aí depois do Com mó livro. caroça minha. Não, eu quero explicar ao pessoal que a cabeça dele não é tão grande como parece aí, não. Ele tá mais perto da Porque câmera. tá muito perto da câmera, entendeu? Senão pode pensar que se tu for aquilo ali, Olha. é muita inteligência, melhor rapaz, que a cabeça dele. Porque desde criança já diziam isso. Desde criança já diziam isso. Maravilha, cabeção. Isso aí tá pra procurar. Pô, podia botar mais longe a câmera, né, pô? Pertinho, tu escolhe o Léo, convidado. Léo, isso aí já. Vamos lá. Isso aí, se estivesse sendo gravado, já é pro. Como é que é? Aqueles Bullying, cortes que bullying. tinha. Não, os cortes que tem no. Cortes engraçados. É. Pô, isso é bullying, mano. Não, isso é o corte. Olha o copo do Léo, cara. Pô, brincadeira, uma vergonha. Bullying, isso aí é. A gente já. É um Vai fazer filme rolho de poço, cara. Na escola, quantas vezes? E eu, de cabeça de nós todos. Então. Era. É uma coisa que a gente pode até tocar aqui, né? Aqui, já perguntaram assim pra mim, ó. Pô, me presta uma camisa aí pra cobrir o carro. Mano, louco, eu era tipo alienígena. Meu alienígena era. Meu apelido era alienígena. Mas era maneira de preparar o cara pro mundo. Tu não pode ficar protegendo teu filho o tempo inteiro, brigar Mas com os é outros, isso que eu não. tô falando. Tu tem que preparar teu filho pra ser encarnado. Então. O meu filho, Felipe, tinha uma orelha já de abano grande. Ele deu uma sorte que a orelha dele era grande, mas ele cresceu e a orelha continuou do mesmo tamanho. Aí igualou agora. Mas legal. quando ele envelheceu, Mas vai parecia que a orelha. É, Filipão! Ele não sabia disso, não, velho. Aí eu falava assim, filho, ó, isso aqui é pra gente ouvir melhor. É pra gente, ele é mesmo, pai. Aí quando zoava ele, orelhudo, ele é pra ouvir melhor, porque é mais bonito. Pai, me chamaram de Mickey lá na escola. Cara, eu vou te falar. Spoiler que vai voltar a crescer. Cara, não, vou te falar. Meu apelido era lerdo, né? Era lerdo. Era muito, pra variar, né? Era muito lento. Marcha lenta é legal. Chamo meus filhos de marcha, pô. O Felipe, o marcha lento. Meu filho é igualzinho a mim. É mesmo? Aí, lento, tá, beleza. Aí, eu muito lento, né, cara? Aquela coisa toda e tal. Aí eu falei assim, pô, eu dei esse apelido, cara. Aí eu tava torcendo pra me mudar, pra ir pra outro lugar, pra me chamarem de Clécio. Só que o nome é muito difícil, tu sabe? Como é que é o nome? Krebs? Clécio aparece? Ai, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco os caras, não, o nome da como é que é? Não, quer dizer, já morreu. Pô, fui chamar de já morreu. Aí fui lerdo. Marcha lenta. E depois mocréia. Aí depois só faltou, quando parou no invertebrado, falei, cara, tu não tem osso não? Tu não... Tu é invertebrado? Desculpe, mas é que invertebrado em inglês é a pessoa covarde. É mesmo? Que não tem coragem de... É spineless. Não, mas aí me fala, esse lance da gente, tem muita Spineless. palavra que tem duplo significado, né? Não é meio que duplo significado, é de dois sentidos e... Muito, até mais, é. Ué, o Glass mesmo que a gente tá falando aqui. Aqui é Glass. O óculos é o quê? Não, mas isso aí é de cerâmica, né? De Glasses. Glasses. Não, isso aí é mug. Mug, caneca. Não, mas de copo. Caneca. É Glass. Glass. Não fala cup. Aí o copo dele de plástico é ridículo cup é ali. o menorzinho. Ah, tá, xícara. Caneca, Xícara. xícara. Então, caneca é mug. Me dá um Glass de Glass. E um É Glass. isso mesmo, é. O que é Glass? A gente tem manga e manga fruta. Tem tanta coisa nossa aí. Né? Nossa, Não, mas mas aí já é de sentidos diferentes. A gente vê que o glass é coisas com sentido a vidro. Entendeu? Isso, Igual isso. arms também tem esse lance. Arms é tipo quartel, exército. Isso. E arms quer dizer braços, entendeu? Tem a música do a gente tá falando Dire Straits, que é Brother Ele me in deixou Arms. no Dark Street agora. No Street. O Brother in Arms ele faz uma brincadeira com isso, né? Porque Brother in Arms é irmãos em armas, ou seja, teu colega de farda, De e ao trabalho. mesmo tempo irmãos de braços dados, assim, na guerra, né? Um ajudando o outro. Ele faz um jogo de. Aí hoje, então vamos lá, vamos apresentar aqui. Hoje nós estamos começando, agora que vai o começo. Nós estamos começando o segundo bloco
do De Frente com Gabi, né? De Frente com Eli. De frente com o Eli, pastor. ou De Frente com o Pastor. E o nosso irmão Marcos. Nosso irmão Marcos teve uma experiência tremenda, morou na Inglaterra, né? Viajou ali pela Europa. E é bacana ter um camarada desse aí, né, entre a gente, para falar de algumas experiências lá que ele teve, como é que é lá, né? E nós estávamos falando, e nesse ponto foi muito interessante quando ele falou assim: a pessoa pode até para ganhar dinheiro, mas para ser crente é uma dificuldade tremenda, porque não se tem igreja, né? Principalmente, né, avivada, pentecostal, puxa, muito difícil. Muito raro. E aí também teve uma passagem pela Rússia, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim, Né? isso. Mas antes, vamos fazer uma oração? Gravando mesmo? Pode fazer uma oração em inglês? Posso. Aí o pessoal, de repente, né, vai para tantos países aí, né, tantos lugares. É sem inteligência artificial, né? Porque não... Quem vai traduzir? Quem entende lá A em legenda, inglês, lá, a gente bota uma legenda na depois hora bota da a oração. legenda, né? Aí a pessoa que vai assistir vai... Ora aí por esse dia aí. Tá, vamos lá então. Heavenly Father, we kindly ask you your protection and blessings for this meeting here tonight, and also the peace that Jesus brings. May you, Lord, bless us and protect us during all this time during the podcast. We thank you and we kindly ask your mercy in the name of Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Amen ou... Amen. 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 É, porque a letra A ele fala, né? Em algumas, né? Tem outras que. Sempre Amen. o A e não. Não, tem- depende, varia. Varia. Fazer igual o irmão Antônio se falasse inglês. Aí já agora tinha que Amen, entrar. Jesus! Ah. Amen, Jesus! Que ele fala, Amém, Jesus! Jesus Christ. Aquela música do. Elvis. Eu tô igual o Gago, que o cara tenta lembrar o negócio, o cara fica falando, piora a nossa vida, gagueja mais ainda. Lionel Rich. Que ele Sim, Lionel Rich. Jesus is love. Jesus é amor, né? And forever. Esse forever para sempre. Para sempre. Jesus é amor para sempre? Pra sempre, A música. Parece que os Estados Unidos ou na Inglaterra tem uns louvores Uma cultura que, assim, que, meio que pop. mistura meio no meio secular. Tipo assim, é uma rádio secular e toca louvor. Uhum. É, porque na verdade Tem umas músicas que fizeram sucesso. essas que- músicas, essas tipo Lionel Rich, o Steve Wonder, Essa galera já deve ter cantado eles, igreja. eles vieram da igreja. Eles vieram da igreja, exatamente. Eles vieram da Michael igreja. foi na igreja, Elvis, Whitney Houston, Mariah Carey. Kanye West. Quem viu o filme da vida do Steve Wonder, não, do Ray Charles. Richard. Ele quando começou, ele não existia esse tipo de música pop que existe hoje, então ele trouxe da igreja, né? E ele foi assim, foi um escândalo porque como ele ousava trazer para o mundo um ritmo que era da igreja. Ele passou a usar a melodia que é usada na igreja, nas igrejas, passou a fazer música do mundo, né? Ele foi muito criticado por isso. Era uma abominação. É verdade. Fez que a um gente paralelo, vê tipo hoje. uma perla, sim, foi da igreja, não tocava, daqui a pouco cantava. Priscila Alcântara, tipo Priscila Alcântara. Priscila Alcântara é mais. Inclusive no filme, quem puder ver o filme Ray Charles, né, a vida dele, vai ver como ele foi. As pessoas, né, da igreja se escandalizaram quando ele trouxe para a música do mundo o ritmo que era exclusivo do gospel, né? O ritmo da igreja, que era exclusivo da igreja. Eu lembro de umas músicas aí que fizeram sucesso que é com um louvor. Essa, por exemplo, Jesus Love, Jesus é amor e tal. Mas acho que teve várias outras que O Elvis Presley gravou algumas, né? Eu acho que sim, né? Aleluia.
Mas o Elvis é bem famosão. Mas eu acho que tem outras músicas assim que fizeram sucesso. A Aretha Franklin, ela trouxe muita coisa e ela Da igreja? Ela continuou assim, ela continuou um pé, né, um pé aqui e outro ali. Ela gravava tanto para a igreja. O teu tiro vai esfriar. Tanto para a igreja quanto pro sucesso, né, comercial. Entendi. Vamos falar um pouco aí da tua experiência lá então. Aí, né, hoje que é o segundo bloco, Sim. vocês nem se apresentaram, né? Léo Tavares, o âncora aí, nosso irmão Marcos Ailton. Marco Ailton. Fala nome e sobrenome. Se quiser me seguir, é @Léo divulgando. Nem sou influencer disso. Ele já tem 2 seguidores, a Lênia e a mãe dele. E aí, já colegas é do o trabalho. mesmo. @Léo Tavares. Tem também, sim? Rede social? É. Só o Instagram. É Marcos _ Anilton, ANI, LTON. Só Marcos Anilton. _ Anilton. E Aliás, o pastor Clécio Paiva. Aliás, seguem o canal. Ai meu Deus, estimei com o canal. Sigam o Instagram que é a rede social da igreja, aqui, Ministério Tempo de Efraim. Só colocar Tempo de Efraim que vai aparecer lá um E com uma cruz, simbolizando uma cruz. Pode clicar que é o Instagram da igreja. Tem conteúdo lá nosso também, né? E aí eu estava conversando com o Marco, achei muito interessante a tua experiência, Marco, que tu também não passou só pela Inglaterra, mas passou por outros países ali e observou algumas coisas. A gente estava falando da Rússia, Da por Rússia, exemplo. principalmente, Cuidado que tu vai falar da Rússia, mano. O que é da Rússia que me impressionou mais é porque é uma cultura que foi totalmente diferente da nossa, né? Cultura ocidental, da cultura europeia. E tava comentando que a igreja, né? A igreja evangélica, se já é complicado você encontrar na Europa continental, na Rússia então é uma coisa quase impossível. O evangelho, a igreja protestante. Você morou na Rússia? Não, é só trabalho, foi trabalho. Tem uma foto aí, não tem? Tem várias Tem fotos. como mostrar uma foto aí, vai carregando aí, fala aí. Que eu vou falando. Primeiro, como é que tu foi parar na Rússia? Tu estava na Inglaterra trabalhando num hotel. Não. Isso foi antes da Inglaterra. Antes da Inglaterra, tu passou pela Rússia. Isso, porque eu trabalhava numa empresa que fazia eventos e nós fizemos alguns congressos para a Rosatom, que é a empresa nuclear da Rússia, é estatal. Tu foi trabalhar, né? Não, nós fizemos, a empresa fez alguns eventos, simpósio, fez congressos da Rosatom, que é a eletronuclear, seria, né, nossa empresa de energia nuclear. Eles têm a deles estatal, que é a Rosatom, que inclusive é que fornece hoje para o Brasil reatores nucleares. E nós fomos de viagem a trabalho para a Rússia, para Moscou e para São Petersburgo, que é a antiga capital, né? Fica 800 quilômetros de Moscou. Chernobyl é na Rússia? Não, Chernobyl, se eu não me engano, é na Bielorrússia, que é do lado. Se eu não me engano, é na Bielorrússia. Por que a Rússia tem essa cultura de mexer com coisa nuclear, hein? Quem tem a arma tem o domínio. A Europa, no caso, ali... Quem tem a arma, para eles tem o poder. A Europa inteira, praticamente, usa energia nuclear, né? Porque a que nós usamos aqui é mais complicado, porque não tem tanto... Tu já era crente quando foi para a Rússia? Não, quer dizer, eu estava desviado. Né? Mas tentou ir a alguma igreja? Procurou saber? Nem tinha. Não tem uma igreja na Rússia? Não. A Rússia é um país gigantesco. Não, tem igreja ortodoxa. Não, digo da protestante. Não tem. Rapaz, que coisa, né? Não tem não. Sabe por que não tem? Por questões políticas, porque tem até grupos que se reúnem assim. Claro, o evangelho sempre alcança. Tem até grupos que se reúnem, mas igreja mesmo não tem. Não que seja proibido, mas é dificultado. O que puder dificultar
O único proibido ali que eu saiba são os testemunhos de Jeová. Esses são proibidos. O testemunho de Jeová é proibido. Mas a igreja ortodoxa russa, ela é atrelada ao Estado, né? Não está ligada ao outro. Então há essa questão também. Católico. Ortodoxo, não católico. É católico ortodoxo, né? Não é Bem, não é romana, não. Bem da raiz mesmo. Quando houve a divisão antes de Lutero, antes da Reforma, quando houve a divisão. Então é católica ortodoxa, que não é ligada ao Papa, é ligada ao... Eu esqueci o nome. Vaticano. Não, eles são ligados a um Não, conselho. o Vaticano é o Papa. Lá é uma monarquia, né? Seria monarquia? Não, eles têm governo de um? Eles não são ligados ao Vaticano. Eles têm um... Não, digo o Vaticano. Sim, a monarquia. A Rússia, Putin, a gente nem entra em discussão, né? Porque os candidatos tudo morrem, sei o que lá, as concorrências, essas coisas. Mas nessa época, que ano que tu foi? 2015. 2015, 9 anos atrás, já era o Putin já. Já, tá desde 2009 na Rússia. Desde 2009. Já era. Aí quando tu chegou lá, parece que tu fez um comentário. Quando eu cheguei lá... Falou, o que tu... quando eu cheguei lá, assim, tinham dois colegas de trabalho da empresa, né? Da empresa deles, que a gente... Da empresa da Rússia? Da Rússia, da Rosatom, que eram muito amigos nossos, e eles acabaram se tornando como se fossem guias turísticos nossos lá, né? Para orientar, tal, conhece melhor o país. Lugar, tal. Aí eu caí na besteira, no meio da conversa, perguntar a um deles o que eles achavam do Putin, né? Do governo da Rússia. O que você acha do governo? E ele me deu um olhar assim, que se olhar matasse, não me falou nada não. Ele não era nem para fazer essa pergunta. Não era nem para você que tipo de pergunta é essa? Ele não me respondeu. Ele teve como uma ofensa, como é que pode fazer uma ofensa em tipo, não se fala disso aqui. Não se fala de política. E tu que quer se meter nisso e tal? Rapaz, então é bem mais rigoroso do que a gente imagina, né? E ele tem um apoio muito grande, né? Ele tem um apoio muito grande, porque aquilo que eu estava falando antes, claro que ele não é... Ele é o cara que representa toda uma estrutura, né? Vai aparecer uma foto aí da sede da antiga KGB, que hoje é a FSB, que é a sigla em russo, né? FSB, que é Escritório Federal de Segurança. Então, ficou no lugar da KGB. Só mudou o nome, praticamente. Porque os métodos são os mesmos. Um foi envenenado na Terra com material radioativo, morreu. Sempre morre envenenado. Cai, vamos dizer assim, cai do 10º andar. Outro... Mas acontece. Outro atropelado. Outro aparece morto com infarto fulminante. Sempre assim. Então são os métodos que a KGB usava, que hoje o FSB usa, né? O Escritório Federal de Segurança. Então, assim, há um medo generalizado. Ninguém quer falar de política. Fala-se de tudo menos política. Então fica aí na besteira de perguntar ele o que ele achava. E a questão do comunismo, né? Porque fala-se muito de Lenin, Lenin. O nome da tua esposa é Lênia, né? Lênia. Ainda bem. Será que é russo? Mas e de Karl Marx, né? Muito comunismo, muito... A Rússia foi onde foi pela primeira vez implantado o comunismo, né, na história. A primeira vez que foi implantado foi na Rússia. Tem uma foto, acho que... O Billy Graham falava muito isso, cara. É muito difícil um país comunista e a entrada do evangelho. Sim. Porque se combate muito o evangelho. Sim, né? É uma ameaça, né, para eles o comunismo. Bem, é uma ameaça. Tem aí, Léo? Ainda não? Não tá chegando a rede aqui em cima. Eu vou tentar botar do meu celular aqui.
Porque, na verdade, a Rússia foi o início de tudo, né? Houve uma tentativa de implantação da teoria comunista, né? Teoria comunista. Tu passou por outros países lá? Não. Ficou Inglaterra e Rússia? E Espanha. Mas a Espanha eu fiquei pouco Ali tempo, tu ficava muito aquela coisa do trabalho, ficava ali, não era Sim. muito de... Porque os países da Europa, a Europa cabe toda dentro do Brasil, né? No Nordeste. Ali, na tudo Rússia, pequeno. na Rússia o que eu mais me interessava realmente era a história, né? Porque a Rússia, ela foi algo que, assim como os Estados Unidos, a Rússia foi França, Estados Unidos e Rússia, eles criaram uma coisa que, assim, foram coisas inéditas na história da humanidade. Os Estados Unidos, eles criaram a democracia moderna, né? Antes só havia monarquias e eles criaram... Qual não? A democracia moderna, né? Democracia moderna. Antes só havia as monarquias. E se você olhar a história dos Estados Unidos, é uma história assim, sui generis, é uma história que é totalmente diferente do que a gente conhece de outros países, porque na verdade eram 13 colônias e elas se tornaram independentes, né? Houve uma guerra de independência. Foi no século XVIII? Foi século 1776 que eles assinaram. Eu lembro que eu estudei com o Arthur, era a segunda metade do século XVIII, por aí. 1776 que eles assinaram. Era da Inglaterra, né? Isso. E aí, Eles assinaram no Congresso Continental, eles assinaram uma declaração de independência. E eram 13 colônias que se tornaram 13 países. E o que os pais, né, da Fundação Americana fizeram? Eles saíram por esses 13 países que se tornaram países, saíram pelos 13 países para tentar convencê-los a se unirem e formarem uma federação. E eles passaram por todo o país divulgando as ideias. Olha, melhor a gente se unir, porque unidos somos mais fortes, a gente está contra uma potência que é a Inglaterra. E eles conseguiram criar um grupo, uma nação chamada Estados Unidos. Quer dizer, eram vários Estados Unidos, aí ficou a discussão de que nome colocava, que não colocava, colocaram América, Estados Unidos da América. Na verdade, eram 13 países iniciais. Tanto que você vai nos Estados Unidos, você vê cada estado tem as suas próprias leis, seu Congresso. Tem a Constituição Federal, mas tem as suas próprias leis locais. Tem um lugar que libera maconha. Outro que não, outro proíbe. Um que tem pena de morte, não. Porque no início, na verdade, não eram estados, como a gente conhece aqui. Eram países que se tornaram independentes. Eram 13 colônias, depois se tornaram 13 países e eles fizeram uma campanha. Então vamos nos unir porque a gente está para enfrentar um inimigo poderoso, que era a maior potência da época, né, que era a Inglaterra. Então decidiram se unir e criaram uma nação chamada Estados Unidos da América. Então é uma coisa que nunca tinha acontecido na história. Tanto que os europeus, toda vez que falavam em Estados Unidos, não falavam em Estados Unidos, falavam América, falavam aquela aberração. Sempre falavam assim, aquela aberração da América, porque nunca tinha época moderna, né, uma democracia e federalista ainda por cima, no Estado federado. O Marco é formado em História, não? Estudou Relações Internacionais. É formado pela faculdade Cândido Mendes. Relações Internacionais. É formado em Relações Internacionais. E aí teve muita história, né? Sim, também sim, muita história, ciência política, antropologia. E essa bronca toda assim contra os Estados Unidos. Você vê que, por exemplo, assim, sempre se ouve assim, você não sabe o que é os Estados Unidos. Você não sabe como é que formou os Estados Unidos. Inclusive, você não sabe. Quando eu tive uma cadeira de História dos Estados Unidos, e inclusive quando eu falava com os amigos, eu falava assim, pô, mas para que esse negócio de estudar a história dos Estados Unidos? Mas é por isso, não sabem que era uma coisa inédita na história. Na história da humanidade é uma coisa inédita. Deixar de ter um rei, porque o rei
ungido de Deus, deixar de ter um rei para ter vários estados e ter uma pessoa que era eleita para comandar aquele estado. Tanto que eles disseram assim, como é que a gente vai chamar essa pessoa? Tá, eles tinham uma dúvida, como é que vai chamar? Uns disseram, chama de senhor, outros disseram, chama disso, até que um deu a ideia, não, vamos chamar de presidente, ele vai presidir o estado, né? Não fica muito religioso, não fica muito pesado, e o presidente formaliza. E formaliza. E tanto que na Europa, na época, eram só monarquias, ou seja, ungidos por Deus, né? Os reis. Sério? Eles se... A cópia de Israel, então? Isso, exatamente. É mesmo? Exatamente, ponto. Tanto é que um dos pais dos Estados Unidos, né, da nação, ele escreveu um livro exatamente e dizia isso, olha, a gente não pode cometer o erro de repetir aqui o que foi na Europa, colocar um rei que se diz ungido por Deus, porque isso é o que aconteceu com Israel, da história de Israel, e aqui a gente não pode repetir o que a Europa fez, de pôr alguém dizendo que é ungido por Deus. Porque Israel tem a sua própria história, tem toda... seu legado, né? Seu legado, exatamente, seu legado dado a Deus. A Europa é uma cópia, a gente pode copiar a cópia. Então eles decidiram a cópia da cópia. Então, esse aqui, ali é a história de Israel, o legado dele, os europeus copiaram, a gente aqui não tem que copiar os europeus que já copiaram erradamente Israel, porque Israel é Israel, está separado, foi separado por Deus, escolhido por Deus, os europeus simplesmente só copiaram. E como é que a Europa escolhia um ungido de Deus? Como é que era eleito isso? Por exemplo, olha, por famílias. Igual, por exemplo, Windsor, agora, que é da Elizabeth, que agora é o Rei Charles, eles já vinham de uma dinastia que começou com o primeiro rei, não me lembro. Então, só um minutinho, toda a Europa era aquele modelo ali da Inglaterra? De reis. Até a Revolução Francesa, sim. A Revolução Francesa aconteceu quando? 1789. Ué, logo então, a americana influenciou. Todo mundo a americana também vou fazer também. Exatamente, a americana influenciou a francesa. A americana influenciou. Deu 66 os Estados Unidos, 79. 1789. É o vizinho querendo construir a casa igual que o outro. O vizinho melhorou. Deu bom lá, deu certo. Vou fazer aqui também. Então, e por famílias que era eleito o ungido? Sim. Na verdade, a gente sabe que o ungido, essa coisa toda, pertence a Israel. Eles se denominam, se declaravam ungidos e se autoproclamavam Deus. Mas também não tinha aquela coisa, por exemplo, como é que se tirou assim a ideia de vir de família? Porque o próprio Israel tinha assim os levitas, era da onde vinham os sacerdotes, da onde vinha, né, os músicos, da onde que vinha o povo que cuidava da casa de Deus, do templo. E aí, né, o filho de Deus vai vir da tribo de Judá. Então já tinha aquela coisa meio que direcionado família. A Europa copiou isso, assim, tipo, vamos copiar isso aí. Copiou e assim, às vezes você sempre, por exemplo, Napoleão Bonaparte, mesmo depois da Revolução Francesa, ele se autoproclamou imperador. Tanto que ele seria coroado por um bispo. E ele não deixou o bispo coroa. Você pode ver que ele não deixou o bispo pôr a coroa nele. Ungilo também. Ele mesmo pegou e colocou a coroa nele mesmo. Tipo, cara, a igreja não vai mandar em mim. Eu não dependo de nada, não. De Deus. Não vai mandar em mim. É incrédulo, né? Também, tipo. Exatamente, Não, isso é besteira. Porque ele sabia que tinha todo um ritual de unção dos reis. Você pode ver no YouTube, tem a unção da rainha Elizabeth, na década de 40.
Eles jogam mesmo o óleo, põem o óleo em cima, arcebispo anglicano põe o óleo e unge. Agora o Charles... Então a Inglaterra continua até hoje. Até hoje. Né? Aí agora mesmo, foi que ano passado, que ela morreu, ele foi ungido. O arcebispo pôs o azeite nele. Fechado com a igreja católica. Com a anglicana. Anglicana, que é a igreja inglesa. Então, voltando lá atrás, teve os Estados Unidos, aí depois teve a França, e o que me interessou na Rússia, porque foi a terceira grande novidade na história do mundo, que a implantação do comunismo. Pela primeira vez na história, eles conseguiram pôr na prática, né, o que era uma teoria do Karl Marx. Que é a teoria Por enquanto só estamos comentando. Só ideias aí, há boatos disso, né? E Sim, vamos estudando. Mas daqui a pouco implantou mesmo. Ele fez... Como é da conspiração? Conspiração? Não, teoria não, que fala? É teoria. Teoria da conspiração. Na verdade, é muito complicado a teoria comunista, né? É uma coisa muito complicada. Mas o Lenin, que foi quem... Aquilo é verdade, os 10 mandamentos do Lenin? De Lenin, que ele tem que eu li na internet. Sabe que aí há um certo exagero, os 10 mandamentos, já viu? Não. Como implantar o comunismo? Não, nunca vi, não. Mas assim, o do Marx, ele dá o caminho mesmo de como... Caminho das pedras ali, como fazer, como implantar. Como implantar o comunismo. Ele fala que existe uma superestrutura que engloba tudo, tipo música, teatro, cinema, revistas, jornais, de você e... Formadores de opinião, você vê que os cantores, né? Tudo fecha a maioria com a esquerda. Isso é uma coisa que eu penso muito. Investe muito dinheiro, né? O que acontece? Eu tenho uma cabeça um pouco artística, Marcos. E eu vejo que o lado artístico do brasileiro, mas assim, é mais do brasileiro. Sim. Eu vejo assim, eu fiz faculdade de design gráfico e tinha uma galera ali, eu conheci uma galera que era da arte, a galera que era da arquitetura e tal. Como é que se fala a galera de humanas? Humanas. De humanas. E eu não entendia o porquê deles sempre se voltar para a esquerda, entendeu? Sempre o pessoal da arte... Por causa da história, né? E aí, isso me gerava uma frustração assim, porque tipo assim, cara, eu tô seguindo princípios cristãos que não batem, sabe? Eu tenho um caminho a seguir na minha vida agora com Cristo. Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou conviver com essas pessoas? Porque eles são muito... É massa. São muitas... Minoria, mas são muitas pessoas. Como é que eu vou trabalhar com arte? Como é que eu vou, sei lá, numa emissora que, 90% é essa galera, sabe? Sim. E é tipo assim, não tem nada a ver, entendeu? A arte, ela não tem esquerda, não tem direita, e parece que pegou, sabe, tudo pra eles, entendeu? Pega a arte, pega o lance do racismo, pega as causas... Não tá no investimento, não, porque... acho que mexe com dinheiro. Investe muito nessa área. Por exemplo, os Estados Unidos ele investe muito nos filmes, né? Vamos dar um exemplo aqui. Sim. Aí você vê que Hollywood e tal. Aí tem 1 milhão de filme e um Oscar para filme estrangeiro. Você vê o massacre que é. E a gente tem uma ideia dos Estados Unidos pelo filme. Quem não foi lá, quem não conhece, eu vejo os Estados Unidos pelo que mostra a televisão, pelo modo de rede social. Como é que o pessoal vê o Brasil lá fora? Uma terra de prostituição. O filme só é... Isso é arte. Prostituição o filme é prostituição, é palavrão, é crime. Não, e prostituição e tráfico de droga. Tráfico, aí bandidagem e tal. Então o cara pensa que o Brasil... por exemplo, eu fui numa comunidade aí que meu filho foi ver para alugar uma casa. Quando você fala comunidade, você vê... mas a comunidade lá é toda organizada, não pode ter barulho, não tem assalto. Aqui que não é a comunidade, é assalto toda hora. Dentro da comunidade não tem assalto.
o que tem que fazer é comprar água com aquele ali, então. Você não é, né? Você não é a Só favor de rotulado, nada, né? né? De esquerda. Mas o que acontece é que você, depois que você conhece, que você está lá, você vê uma forma de meio diferente. Então, assim, os Estados Unidos, o pessoal que é de esquerda fala muito mal dos Estados Unidos, né, da forma que conquistou, da forma, a grosso modo, falando, parece agora foi matando todo mundo, dominando tudo para ter poder, para crescer. Isso. Estados Unidos parece que era um montão de países assim pequenos, perto, que entrou, tombou, meu pai. E aí, por isso que cria a revolta no Che Guevara, Fidel, porque você não sabe o que esses malandros, esses safados fazem. Mas aí tu vê que tá todo mundo no bolo doido. Você vê que os caras defendem um direito de igualdade, mas eles não são iguais a todo mundo. Sim, eles vivem na riqueza. Quem defende direito de igualdade é Cristo, que comia a mesma coisa, vestia a mesma coisa, estava na mesma casa, andava junto. Isso é igualdade. Agora o cara, não pode, não, tá pensando o quê? Ô, Léo, você é rico, não pode fazer com ele, aí eu te arrebento para você ficar pobre, esse aqui fica sem um emprego, aí eu que sustento esse, quer sustentar esse aqui também, e eu fico no poder. Poxa, é complicado, né? Tu vê que a palavra é bonita, falar é bacana, mas quando vai para a prática, tu não vê. Por exemplo, quem é de esquerda vai morar em Cuba, vai morar em Venezuela, vai, né? Porque na teoria tudo é bacana, a teoria é bacana, mas quando tu vê o resultado, isso é engraçado, né? Não sobra, né? É igual o cara que ganha bem e fala assim, rapaz, tô sempre duro. Mas aí você falou era uma expressão que tinha muito no final dos anos 90, que era o comunista de iPhone. Nos anos 2000, quer dizer. O comunista de iPhone também tinha tem a esquerda caviar, né? O pessoal que é muito bonito falar, defender, mas defende pros outros, né? É porque na história vem... Por que Marcos, por que essa revolta se encontra à direita? Na história. O que foi? Era Hitler, era da direita? A galera que massacrava? Por que quando fala direita, assim, daquele... Vocês não sabem o que é a direita? Eu acho que é porque... eu acho, né? A opinião minha, porque há uma noção, uma ideia errada do que é direito, que é esquerda, assim. Por exemplo, confunde-se muito direita com totalitarismo. E não necessariamente andam juntos, direita e autoritarismo. Porque esquerda também tem países... Aliás, são países sempre autoritários, países comunistas, são sempre autoritários. Coreia do Norte, Venezuela... Conservadorismo também. Fala de democracia, fala que, gente, o pobre, o amor, mas não mexe no meu poder não, que eu mato tudo. Mas aí, então, voltando, que você está falando aí, da questão, existe um pensador italiano, quer dizer, ele já faleceu, chamado Alessandro Mosca. Ele criou uma teoria chamada Teoria das Elites. O que é a Teoria das Elites? Vamos supor, você tem um grupo de direita num país de esquerda, então você luta para implantar a sua ideologia de direita nesse país de esquerda, consegue implantar, e aquele grupo vai assumir a elite do país. Aí depois vem um outro de esquerda tentando lidar e vai assumir também a elite do país. Nunca vai haver, como querem, uma sociedade igualitária. Sempre vai haver um grupo que vai assumir e vai ser a elite. Sempre vai ter. Você vê, eles, quando implantaram o comunismo na Rússia, né, na União Soviética, era para ter uma sociedade igualitária. E com o tempo, foi começando a criar uma elite. E aquela elite tinha carro de luxo, aquela elite tinha casa, mansões, aquela elite tinha os melhores produtos de fora. Então, criou-se assim, em torno do partido, uma elite que vivia como uma elite americana. É a síndrome de pica-pau. Sabe a síndrome de pica-pau? O pica-pau falava assim, ó, pro Zé Corubu, um pra você, um pra mim.
2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. Aí, daqui a pouco acabou aqui, ele pegava do Zé Globo. É a síndrome de pica-pau. Tu vê que a defesa tá pensando o quê? Mas tudo rico. Sim, tudo rico. Mas a esquerda tudo rico, tudo podre de rico. A igualdade de financeira, classes, né? de classe, tudo, mas não totalmente contrário, velho. A igualdade de classe. Não, mas aí a ideia minha, da onde surgiu tanto ódio assim contra a... Por exemplo, parece que falar da esquerda é uma coisa do nosso... Da moda e meio moderno. Né? Porque assim, na entrada do Bolsonaro aí, deu uma revolução, pelo menos na política. Tipo assim, a gente... Eu não sabia, no STF, STE... Você vê hoje que quem manda é o STF. Né? Aí vai todo mundo pra rua e tal, mas o cara meteu a caneta e falou que Mas parece que então quanto mais o povo se informa, mais cria um senso crítico, né? Um senso crítico e burburinho. Parece que as coisas vão ficando mais intensas, sabe? Sim. Não, e a internet também, né? Isso, o cara só mostra. né? Se você quiser jogar qualquer pessoa contra a polícia militar, você mostra o cara batendo no negro, fazendo injustiça, abuso de autoridade, dando tiro. Aí, ó, isso aí é a polícia. Ele não vai mostrar o policial que é concursado direitinho, que é chefe de família, que chega em casa, que abraça a esposa. Mas sabe que isso tem um nome, né? Muito conhecido e antigo. Propaganda. Você propaga uma ideia. Então, o que você quiser destruir aquela imagem, sim, claro, então. Mostra só o lado ruim da polícia, isso, mostra o corrupto. Exatamente. Mostra o corrupto, mostra o errado. Né? Quantos caras, gente boa, né? Pelo incrível que pareça, cara, a gente, quando você vai pregar em comunidade, tem gente armada e tal, mas tem muito garoto ali que não queria estar ali. Tem muito garoto ali, eu cresci também em meio de comunidade. Cara, é uma coisa assim, polêmica até o que eu vou falar. É difícil você entender se você não viver aquilo ali. A maioria dos bandidos tem palavra, tipo assim, uma palavra, você já é sujeito homem, tal. Eu lembro de uma entrevista do Fernandinho Beiramar com Cabrini. Aí o Cabrini falou assim, essa vida aí é difícil de sair. Tá? Eu falei, não é difícil de sair não, é só ele não dever ninguém, sai de boa, vai viver tua vida, cara, vai em paz e tal. Aí o Cabrini falou assim, o que dá mais dinheiro, cara? É a droga ou as armas? Ele falou, a política. Nem a arma nem a droga, é a política. Porque o cara, tu vê, o traficante, vai lá quem quer, cara. Ele não me faz mal aqui. Agora, o político corrupto que rouba o nosso dinheiro, que arrebenta com a sociedade, ele faz muito mais mal do que o próprio traficante. Então, assim, o cara tá lá. E tem muitos ali, eu cresci em meio de comunidade, vi isso, que é a única coisa que você vê, cara. Tipo assim, o cara, o brabo, quem anda armado, mais arma, as garotas ficam doidas pelo cara, o cara só anda de carrão, cheio de dinheiro. E lá dentro da favela ele é maneiro, tá? Ele não é aquele cara brabo ali que a gente vê do assalto, o bandidinho, não. É gente de família, opa, tia, tudo bom? Poxa, bota esse menino na escola, vamos procurar trazer uma escola pra cá, vamos trazer uma ONG pra cá. Aí aquele cara, aquele bandidão que ele faz aquela boa praça na favela, o pessoal gosta dele, rapaz. Entendeu? E é uma coisa interessante. Então, assim, e você vê que a maioria deles, dos grandes traficantes, Léo, aconselha até o filho a estudar, não se envolver com isso. E aí, irmão, impressionante. Você tá precisando de quê? Tá precisando disso. Não, a gente vai providenciar. A irmã não vai passar fome, não. Então, vamos lá. Compra tudo pra casa da irmã, que é uma televisão. E teve muitos que foram levados assim por falta de opção mesmo. O camarada não tinha um trabalho. Aí eu fico chateado, muitas vezes, o governo falando assim, porque é o governo. Olha só, são vítimas da sociedade. Tu já parou para pensar assim, o que ele está falando? Você já parou para pensar assim, quando um político... Não, tu já parou para pensar quando um político fala assim, que o bandido é vítima da sociedade? Já parou para pensar? É culpa da gente. A pergunta é quem é a sociedade que está falando?
Somos nós, cara. Eu vou traduzir o que ele tá falando. Assim, ele é bandido, culpa de vocês aí. É culpa tua, mano. Culpa minha, culpa de vocês. Não é do governo, não. A culpa ele é vítima da sociedade. Sociedade preconceituosa, sociedade que não dá trabalho. Aí somos nós falando. E eles saem de bacana. E eles são o governo que não prepara a escola, que não dá. Né? Aí a mulher tá sozinha, tem que trabalhar, tá com 2, 3 filhos. Quem é que vai cuidar? Aí vai dormir, vai viver na rua. Sabe que a rua de 1000 não vai escapar. Que vai ter uma ideia assim, não quero isso pra minha vida, não. Isso aí, ele que vai ter que ter essa ideia. Você vê hoje, por exemplo, por que hoje você vê tanta reclamação dos adolescentes, dos jovens? É só telefone. É só o quarto. Nunca tive esse quarto, nunca tive esse telefone, nunca tive uma roupa dessa. Ninguém dá valor. Porque na nossa época nós não fazíamos escolhas, cara. Nós não fazíamos escolha. Tem uma certa idade? Não fazia escolha. Você não fazia escolha. Pô. Você tem 8, 9, 10 anos, você não tem escolha. A minha mãe era assim, ó, senta aqui. Se tu sair daqui, eu não sai daqui não, hein? Quebro tua cara. Aí eu já ficava ali. Entendeu? Vamos pra lá. Não, você vai comer isso aí. Não, você vai comer isso aí. Não quer comer não? Aí a mãe mais esperta deixa ele com fome. Daqui a pouco ele vai comer. Aí acabou. Então ele não tem escolha. Ele não sabe o que é melhor para ele. Como é que uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos vai saber o que é melhor para ela? Não sabe. Aí hoje o pai não quer aborrecer o filho. Entendeu? Aí tá chorando. Não estressa. Você chega pra criança 8, 9, 10 anos. E nem pode. Não, 8, 9, 9, 10 anos chega ali e fala assim: ai, meu filho, o que você quer, filho? Você quer chocolate ou você quer um chocolate? Você quer? Não sei. Eu quero não sei o que lá. Ai, puxa vida. Não, filhinho, você tá demorando muito pra vestir essa camisa. Aí A criança tá tentando não gostou dessa aqui, filho? Não gostei dessa não. Não quero nada disso aí não. Tá. Poxa, que menino rebelde, que menino. Eu conheço pessoas assim. Rapaz, se eu fizesse isso aí era uma vez só que eu ia fazer. Mas eu tô lembrando da minha avó fez isso. Tua avó não, rapaz, nossa época, não tem escolha não, irmãozinho. A roupa é isso aqui, é o meu sapato, eu calçava 30, minha mãe trazia um sapato 40, bota jornal dentro dessa droga aí. Bota jornal lá embaixo. Caraca, e teu pé daí. Mãe, eu não gostei desse chute não. Vem cá, amarrava na canela, pá. Não gostou? Que chute, é isso aí que tem. Chuteira. O que chute, aquilo é uma praga, mano. Aquilo não, novinho era maneiro, né? Pretinho, né? Quem fez aquilo, meu Deus do céu. Era um símbolo coqueiro ainda, né? Rapaz, e ele ia ficando velho. Meu Deus do céu, ele ficava aquele cinza russo. Chegamos no que chute. E o Conga? Russo chegamos no que chute. Não, o Conga era sapatilha de lutador de Kung Fu, irmão. Não lembra? A sapatilha azul? Só tinha sapatilha azul, cara. Meu Deus do céu. Aí a mãe chegava com aquilo ali, eu tinha que esperar a roupa de alguém pra passar pra mim. É isso aqui, ó. Pastor, pode fazer parte disso? Pode fazer parte disso? Essa é a realidade. Você lembrou. Escolha. Não tem escolha droga nenhuma, não vai escolher nada. Vai comer isso aí. Lembro que eu. Aí hoje faz muita escolha, Léo. Faz. Ele não gosta desse telefone. Ele não se adaptou. Vê se minha. Rapaz. Mas olha só, eu perturbei minha avó uma vez, eu lembro disso. Perturbei uma vez que eu queria. Aí vão criando lei, né? Vão tirando o direito dos pais hoje, né? Não bate. Não pode. A criança, brigou aqui comigo. Tá pensando o quê? Você pode brigar comigo? Tu imagina se faz como minha avó fez? Eu queria mingau e hoje todo mundo ama os pais. Todo mundo que foi criado assim sabe. Sim, dá valor. O glorifica a Deus, minha mãe não deixava. Léo, se eu chegasse com isso aqui, isso aqui eu chegava escondido. Aí minha mãe tinha uma visão do super-homem. Raio-X. Tô sentindo que ele tá aprontando. Quem é esse lápis? Um lápis é do... Que colega? Nunca vi esse lápis aqui. Não, mas que colega? Não conheço o colega. Não, mas ele falou pra deixar... Não vai ficar aqui não. Você vai lá, você vai devolver o teu colega agora. Acabou, filho. Se falasse a segunda vez, era pranchada. Aí, o que aconteceu? Eu fui criado em comunidade. Minha mãe me criando sozinha. E minha mãe me deixava na casa de uma pessoa assim, voltava, ia ver uma vez por semana. Meu irmão,
Quantas vezes me chamaram para roubo, me chamaram para me dar um tênis, para me dar uma camisa, aí dá um tênis, aí aqui cresce. Aí eu pensava assim, como é que eu vou entrar com isso aí em casa? Eu não entro com isso aqui, ó. Tu acha que eu vou entrar com um tênis desse? Cara, eu arrumei um Nike pra... O livramento, minha mãe vai que era livramento. Minha mãe vai fazer, eu engolir isso aí, rapaz. Eu vou tomar tanto tapão na orelha que eu vou cair desse tênis aqui fora. Tá maluco? Vou entrar com esse tênis nada. Então isso... O temor salva também. Não, isso me ajudou, cara. O medo, o respeito, que a minha mãe não dá mole em nada. Então isso eu tive que me virar. Eu tive que aprender a fazer as coisas. Falta muito. Hoje todo mundo que sofreu muito é bem resolvido. Pode resolver, pode. Então. Cara, o cara é bem resolvido. O cara faz comida, passa roupa, o cara levanta. Isso é verdade. O cara é pedreiro, eletricista, o cara é tudo. Isso aí já me saltou aqui uma ideia que você falou da sociedade. Que acontece? É isso aí, talvez, que o cara fale do significado da vítima da sociedade, né? Mas não, é tipo assim, é meio que falta também da falta de vergonha na cara, né? Da péssima criação também. Porque a gente vive numa sociedade acelerada mesmo, e a gente sempre busca, através de tecnologia, o que? Conforto, facilidade, rapidez, fluidez de tudo, trabalho, Sim. lazer, tudo que a gente consome, né? E aí, pô, gera isso, só que a gente não pensa no colateral, que o colateral é isso aí, essa criação, né? Mimada, sem aquela pressão que deve dar. Não é porque coisas que até a própria palavra entendo, de Deus ensina pra gente. mas o que eu entendo pai, também, a mãe ficava dentro de casa. O padrão era a mulher dentro de casa, o homem trabalhando. Esse era o padrão. A mulher muito tempo. Limpa a casa, faz isso, mas a mulher tem tempo, cuidando só de casa. Pode receber mal, pode ganhar mal, mas tinha tempo. Então, assim, acompanhava, todo mundo almoça junto. Vai ter 10 filhos, todo mundo comendo ali, ó. Uhum. Se tivesse um podre ali, um filho entregava o outro. Ó, mãe. Fulano aí tava olhando lá. Fulano aí, ó. Ô, garoto. Que fulano? Aí ali já entregava geral. Aí você percebe hoje que a mulher vai trabalhar. Aí a mulher chega morta com farofa, né, meu irmão? Chega mais morta que viva. Aí que hora que vai dar educação a esse filho aí? Que hora que vai falar com ele? Agora tu cria na creche, aí cria com a avó, aí a avó, né? Não, então não, mas também se o aí professor... é falta de tempo, se o professor chamar a atenção também, a professora, a mãe vai logo na escola tirar satisfação. Tem isso muito também, né? E se o filho reclamar, a mulher faz mal barraco e aí acha que é mãezona. É mãezona, porque vai lá tomar... Não procurou saber se o garoto que está errado? Uhum. Ele apanhou, porque na nossa época, se a gente chegasse que apanhou, a gente ia tomar outra coisa. Isso. Assim, você aprontou alguma coisa. Pá, apanhava de novo. Então, você vê, né, tanto o erro lá, que às vezes a gente estava até certo, mas a gente apanhava de novo, como o erro de hoje, a pessoa não ouvir e vai lá querer ter satisfação. Qual é o correto? Poxa, vamos ver onde está a justiça nisso. Isso. Vamos ver. Aí tu chega lá na escola, ele apanhou verdade. Mas, o ano todo ele perturbando o garoto, ele batendo no garoto. Aí chegou uma hora que o garoto não aguentou. Aí reagiu, partiu para cima dele, agrediu ele aí. Mas ele, o ano todo perturbando a vida do garoto. Ele pega lápis, ele pega caderno, ele bate no garoto. O garoto sempre falando, chorando, já teve problema psicológico. Aí chegou um dia que ele não aguentou, só arrebentando teu filho. Quer dizer, tinha que tomar outra surra. Porque ele estava perturbando o garoto. Porque hoje em dia é pior. Não, mas tocou no meu filho. Não, aí tocou no meu filho. Tocou no meu filho, eu vou lá. Cara, o filho errado. Aí tá criando o que ali? Não tá criando, entendendo? Ou melhor, não tá educando, tá criando. Não deixa morrer. Mas aí vira aquela coisa, daqui a pouco... Você falou da sua mãe, de contar da minha avó rapidinho, eu perturbando por causa de mingau. E queria mingau. Aí minha avó foi fazer mingau. Vai comer tudo. Exatamente. Morrer, aí quando ela foi me... Passando mal, vai comer. Eu já não queria. Olha só como é que é a questão de mimar a criança. Quando ela trouxe o mingau, eu já falei que não queria. Ela falou, o quê? Você vai querer? Me pegou, me botou no colo dela, pegou aqui, ó. É uma colher atrás da outra, você vai comer tudo. Tu já viu um videozinho? Tu já viu um videozinho que a mãe tá tentando dar o filho assim, a coisa, o garoto, não, a filhinha tá bem do lado assim, a irmãzinha dele, aí não quer tomar o xarope, aí ela fica bem assim do lado, aí a mãe, ele não quer, daqui a pouco ela foi lá, a garotinha, pegou o cabelo dele assim, ó, puxou pra trás assim, empurrou o negócio, engole, aí engoliu,
Aí o garotinho olhando pra mãe assim, ó. Olhou pra ela assim. Vai É já fazer. função japonesa. Vai fazer isso Hoje é preso. Então, hoje é preso. E você vê, já que o governo se preocupa tanto assim com a família, tinha que ver a intenção, né, cara? O histórico. Mas uma Né? coisa eu Se confesso, agride, se Lima, não dá eu tenho educação, muito medo é ausente. Eu tenho muito medo dos extremos. Agora, cara, ama, né? Extremos, né? Eu tenho medo dos extremos. Os extremos sempre ruim. Quando a coisa toma uma proporção extrema, assim... Bate eu ao tenho ponto de medo. espancar. Não, Né? é tudo na vida. É. Então, a gente tá falando de política, então... atinge a política, Eu também tenho esse receio também. Você, inclusive, estava comentando sobre isso. Daquele começa um burburinho daqui, um burburinho dali. É. E você não sabe quando a coisa... o que eles chamam de estouro da boiada, né? Quando a coisa toma uma proporção que ninguém... Não tem governo, não tem polícia, não tem nada que segure. Eu tenho receio disso. Sabe? Do estouro da boiada, que não tem nada que segure mesmo lá, quando tiver uma revolta total assim. Isso é muito perigoso hoje em dia. Que gera guerra, né? Exatamente, de acontecer. Que gera guerra. Que gera guerra, E aí, o que vocês acham? Acho que vai estourar uma terceira guerra aí? Parece que o Irã... O conflito lá de Israel? Eu parei lá, mas o Iraque não estava querendo se meter lá, estava se metendo já. Não teve? E ali era a antiga Babilônia, né? Sim, As bandas ali. Lembra da profecia de Jeremias? Não vai surpreender. Da banda do se norte tentar de Israel surgirá uma guerra? Uhum. Foi a visão de Jeremias. Entendeu? E assim, eu creio muito na profecia que Jesus falou que no princípio das dores, nação contra nação, reino contra reino. Eu sempre acreditei na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, falando de nação contra nação, reino contra reino. Mas as profecias são muito voltadas para Israel. E a primeira guerra mesmo que Israel enfrentou foi em 48. Uhum. Em 48, né, Isso. tem o tratado de como é que é o nome daquele Em que Oswaldo Aranha, né, da Israel volta a ser uma nação, volta a ser um Estado, isso. só que os países árabes não aceitam, né, e aí querem destruir Israel. Israel luta, né, bravamente. Estava vendo até um Israel Koaline, que ela falou de Lou Lennox, que era um judeu. Esse cara ele voltou da segunda Guerra Mundial, que a guerra acabou em 45. Isso. Ele pegou um avião lá, meu irmão, jogou uma bomba, só tinha uma bomba. E aí os países árabes viu que Israel vinha com aviões, foi ele mais uns 5 caras só, e os países árabes recuam, e aí começa a Força Aérea de Israel, e é incrível como eles são livres. E eu acho muito que tem a ver com essa profecia de Cristo, que é o princípio das dores, 1948. Uma nação dura no máximo hoje uns 100 anos. Por exemplo, a geração dos nossos pais, geração dos nossos avós. Tem o meu avô com 97, mas tu sabe que chegar a 100 é uma raridade. Então você vê que uma geração geralmente dura uns 100 anos. Então, se a geração do princípio das dores começou em 48, acaba no máximo em 2048. Sim. Nós estamos em 2024. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, parece que tem 24 anos para acabar tudo isso, para a volta de Cristo. Entendeu? Não dá para ser categórico nisso, mas assim, não pode ser coincidência Jesus falando da guerra e surge em 48, na nossa época, né, há 76 anos atrás, que surge essa guerra de Israel. Quer dizer, tem 76 anos, por exemplo. Pode ser aquela figueira que Jesus falou. Olha para a figueira quando ela brotar, saber que está perto do verão. Quando a figueira começar a dar fruto, aí é onde a gente recolhe. Então, acredita-se muito que essa figueira está falando de Israel. Olha para Israel. E quando acontecer isso, está brotando. E aí vem o Filho do Homem para recolher, que é o arrebatamento, entendeu? Então, assim, aconteceu em 48. Essa profecia tem quase 2000 anos, cara. Entendendo? Então, assim, muito na época. Tem muita coisa ali dentro. Você vê, por exemplo,
Olha só a coisa interessante. 1948. Aí dá 1900 anos. Porque, e é de Daniel também, né? Dos quatro... o filho do homem, né? É. Aí, olha só. 1948 surge, parece que acontece essa profecia de nação contra nação, reino, essa guerra que envolve Israel, né? Que hoje está tendo a segunda. Aí, 1948, até completa 1900 anos. 1900 anos, porque mais ou menos até os 70, que é Cristo, ali a idade de Cristo, até 1948 anos. Só que nós estamos em 2024. Não é uma coisa interessante assim? Por exemplo, não dá para afirmar isso, não dá para dizer que é isso não. Mas quando Pedro fala assim, 1000 anos é como um dia. Isso. E um dia é como 1000 anos. Se nós estamos vivendo 2000 anos, é como se fosse 2 dias. Não é interessante aquela parábola do bom samaritano? Que Jesus fala assim, por que Jesus dá 2 moedas? Assim, chega pro dono da pousada lá e fala assim, eu vou te dar 2 denários e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu te pago o resto. Não parece assim? Olha, presta atenção. Eu vou te dar 2 denários, vou te dar 2... Porque o denário, naquela época, era alimento para um dia. Era o salário de um dia. Era o salário de um dia. Aí ele dá 2, cara. 2 dias. 2 dias. Não parece assim que são os mesmos 2000 anos e que está acabando o alimento? E assim ele tem que voltar para pagar a diferença? Não parece justamente a volta de Cristo? Porque ali a hospedaria parece a igreja. O responsável pela pousada ali, pela hospedaria, parece o pastor. E aí doentes somos nós que fomos pegados no meio do caminho por Cristo. Exatamente. E aí Jesus traz para a igreja e fala para o pastor, cuida dela, porque eu vou te recompensar por você cuidar dela. E se te der muito trabalho, quando eu voltar, ou seja, o meu galardão tem que estar no céu. É a recompensa que Deus vai dar a todo aquele que cuidou do pequenino dele. Entendeu? Você vê que as profecias vão se batendo. Inclusive é o que nós estávamos vendo de Daniel, né? O filho do homem. Do capítulo 7, se não me engano. Capítulo 7, né? De Daniel, do filho do homem, dos 4 animais, né? A gente vê que tem envolvido no Oriente Médio, em Israel, você tem Estados Unidos, que simbolo é a águia, tem a Rússia, que o símbolo é o urso, tem a China, que o símbolo é o dragão. Eles estão ali, aquela região ali, eles estão disputando aquela região e correndo por fora tem Israel. Tá todo mundo embolado ali na Síria, principalmente na Síria, com o Irã, com Israel. Sabe, tem uma coisa em ebulição ali, fermentando, sabe? E tem uma... E era a panela fervendo. A visão de Jeremias era a panela fervendo. Tem uma coisa... A banda de norte de Israel. Aquela banda lá. Exatamente, que é a banda parte da norte Síria. de Israel é aquela banda lá. Da parte da Síria. E na Síria tem todos esses envolvidos aí na disputa. E tem Irã que quer destruir Israel, né? A intenção deles é destruir Israel. Então, assim, acho que tá por aí mesmo, pelo caminho por aí. Todos os países árabes, né? Agora é interessante, para a gente partir para um final aqui, é a profecia de Paulo, nos Tessalonicenses, quando ele fala assim, quando vocês ouvir a paz e segurança, verá repentina destruição. Aí, já que ele está falando para Israel, assim parece que vai haver um acordo de paz, Israel com países árabes. Isso era impossível. Impossível. Tem 2000 anos e isso não acontece. Mas agora a ONU, parece que há alguns países árabes que estão fazendo aliança com Israel. E sabe como é que é o nome da aliança? Aliança Abraâmica. É porque veio de Abraão, de Ismael com Isaac,
Isso. São os árabes ali com o povo judeu. E aí, assim, não tem como eles serem amigos. Mas hoje Israel está fazendo aliança com países árabes. Aí Paulo falou que quando houver paz e segurança virá repentina destruição. Quer dizer, todas as profecias vão se encaixando no nosso tempo. Pro arrebatamento. Hein, pastor, eu penso assim, alguém teve ali no meio deles cabeça para saber que poderia ser essa profecia. Assim, eles pensam, não, mas na verdade nem se importam da nossa opinião, a gente crê. Mas eles não se importam porque não se importam porque, sei lá, não tenham fé, não acreditam em profecia, e mesmo assim se denominam, sabe? Sendo profecia não vai acontecer, entendeu? Eu creio que eles pensam dessa maneira. É porque o muçulmano está muito ligado a lá, né? Maomé e lá. Os judeus estão muito com Moisés, né? E você vê que no meio Jeová, a palavra de Deus vai se cumprindo. E mesmo assim, a galera não acredita, não crê, não tem fé, não bota fé. Sabe? Tá vendo que o poder está acontecendo ali, né? Porque o que foi revelado está acontecendo. Mas não acredita nos sinais, na verdade é os sinais, né? A gente acredita nos sinais. Ah, sim, tá falando dos muçulmanos. De tudo isso que o pastor está falando, assim, que vai acontecendo as coisas que parecem ser profecias, que estão se cumprindo. Eles até pensam assim também, já pensaram, estudiosos no meio deles já pensaram já, mas não, a gente não acredita nisso não. Tá entendendo? Mas você falou lá da Europa que alguns ingleses lá falam, você acredita nisso? A Cassard me pergunta isso. Você acredita na Bíblia? Você acredita nessa? Para eles tudo é armação da Igreja Católica. Porque a católica mexeu muito, né, na história. Né? Sim. Um dia estava um católico lá na igreja, no trabalho, eu falei assim, poxa, a Igreja Católica surgiu 300 anos depois de Cristo. Ele já se alterou, falando, não, a Igreja Católica surgiu com Cristo. Eu falei, não, cara, isso aí até os padres reconhecem, até os papas reconhecem que surgiu 300 anos depois, não surgiu com Cristo. A Igreja Católica viu da imagem de Pedro, essa galera toda, depois fez. A igreja que começou foi a protestante, cara. A igreja que João escreve Apocalipse, Filadélfia, isso é tudo protestante. São todas protestantes. Você vê com os apóstolos, né, na casa de Marcos, e a igreja de Esmirna, a igreja de Colossenses, a igreja de Coríntio, a igreja de Filipenses, de Éfeso. São todas igrejas protestantes, cara, não são igreja católica. Você vê que a Igreja Católica fez 300 anos depois. E a Igreja Católica fala que foi a primeira igreja. Assim. Você vê que não bate, não tem nada. Parece até uma coisa que o pastor falou na última pregação. Acho que foi no podcast que a gente comentou, dos fariseus vendo Jesus fazendo milagres. Não, mas Mas vai acabar com a gente. A gente entende que o cara é filho de Deus e é poderoso, mas parece que perdeu ali. Não, é melhor a posição dele, vai perder a posição. Perde o temor, né? Perdeu a noção de que é Deus. Troca um corpo de barro por um corpo celestial. Meu Deus do céu. Aí eu falei, isso aí é o que o pastor falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo mesmo. Ele não tinha consciência. O blasfêmia contra o Espírito Santo, eles sabiam que Jesus estava operando milagre, que era do Espírito de Deus mesmo, mas ele queria confundir o povo. Falando que era o diabo para confundir o povo. Porque a ideia, eles falavam... Então, o senhor não acha que isso seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo? O povo vê acontecendo as coisas e não acreditar? Não, mas eles tinham consciência que era o Espírito Santo, que era Cristo. Só que eles falavam, mas se nós não pararmos ele, vai vir Roma e vai nos tirar do poder. Isso. Então eles estavam mais preocupados com o poder dele do que servir a Cristo. Então, assim, pessoas que amaldiçoam, porque blasfemar significa amaldiçoar, roga praga, e consciente. Então a pessoa amaldiçoa, roga praga e fica com o Deus dela mesmo. Tu vê que Nabucodonosor viu Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha, esse é o Deus dos mistérios, o Deus todo-poderoso, mas nós temos nosso também. Faraó também. O Josué, o Deus dele é forte, é forte. Mas vamos continuar com ele, vamos continuar com a galera, é mais um Deus. Entendeu? É mais um Deus, que o Deus é poderoso, é forte mesmo. Você vê que é uma coisa de Deus mesmo, né? E Deus, rapaz, eu tenho tanta pergunta para fazer para Deus, eu vou te falar. Não, você vê a misericórdia e a bondade de Deus é muito grande, não dá para entender mesmo, não.
você vê assim, se o Sadraque, Mesaque, Abednego, o Daniel que me joga na cova dos leões, que eu saio de lá e falo, agora joga eles, pô. Pro Deus deles livrar eles agora. Não? Tu vê que ele não faz, quem faz é Dario. Mas não, joga eles. Na cova dele não, manda jogar. Mas com Sadraque, Mesaque e Abednego podia mandar jogar na fornalha, né? Agora o Deus dele vai livrar eles da fornalha também. Que é outro exemplo melhor do que o de Jonas, que foi pregar em Nínive. E ainda depois ele ficou chateado, porque fez eu vir pregar aqui e não destruiu a cidade. Não, e ele falou assim, eu sabia que isso ia perdoar, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que se o povo se arrependesse, isso ia perdoar. Exatamente. O coração do homem é sinistro. E a misericórdia de Deus é infinita. Nínive tinha uma história, e a misericórdia de Deus, você vê assim, você já reparou? Por isso você já reparou? Deus nunca tirou Faraó do Egito? Deus nunca tirou Nabucodonosor da Babilônia? Não. Ele levantava e botava só para ser brasileiro. A rainha Estera era a esposa do rei Assuero, mas não botava no lugar do rei Assuero. Os países fora de Israel, ele nunca colocava um judeu. Não. Nunca colocava. Ele sempre era seu serviço, não, porque no Egito deixa ser Faraó, na Babilônia deixa ser o Nabucodonosor. Também agora em Israel, em Judá, também não vinha de fora não, filho. Também não entra de fora não. Pode vir Nabucodonosor, pode vir tudo. Quem vai liderar aqui é um judeu. Deus nunca deixou também nem Israel nem Judá nem um estrangeiro ser rei ali. Você vê? Deus é bom. Tremendo, né? Povo escondido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Segundo podcast, segundo bloco. Fiquem na paz. Se anotar, meu filho, aí que vai 2 dias. Compartilha esse papo aí, essa conversa maravilhosa aí. Futuramente a gente vai poder estar fazendo ao vivo para o pessoal entrar aí nos comentários, dar opinião, para a gente debater aí. A gente podia começar a anunciar na igreja, no grupo lá, que a partir tipo de junho vamos fazer o ao vivo. Para o pessoal participar também. Entrar aí, tirar agora é mais assim, até para estudo bíblico e tal, né? Vocês aí em casa se sentem como se estivesse aqui na mesa com a gente discutindo sobre a palavra de Deus e o que acontece aí no mundo. Irmão Marcos, quer dar uma palavra? Só agradecer mais uma presença. Agradecer a Deus. Graças a Deus. Amen. Jesus Christ, Raymond Marcos. Pastor em inglês eu não lembro o que Pastor. Pastor. Tinha um americano lá que eu fui falar com ele, pastor. Eu falei, pastor. Vem de pasto mesmo, né? Pastor. É o pastor. Vende. Pastor Cresson. The voice. É porque ela vai falando em inglês e vai falar Cresce o Paiva, meio português, né? Aí fica feio, né? Cresce o Paiva. Tem que dar uma enroladinha para dar uma cara de americano. É isso aí. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Vou deixar só uma palavra aqui junto com... Como eu deixo uma palavra todo dia aqui, e hoje é o último dia, de segunda a sexta-feira, eu deixo uma palavra na linha de transmissão para muitas pessoas e deixo uma oração. Eu queria que os irmãos fizessem a escolha de um versículo para eu colocar aqui. Um versículo? Não sei. Fala, Marquinhos. Deus amou o mundo de tal maneira. Pode ser, porque eu vejo tudo isso aí acontecendo. É o amor de Deus, assim. A gente vê guerras e tal. Mas João, nisso tudo tem o amor de Deus, né? Vê que no final não termina no caso, né? Ali tem Cristo nos salvando, dando a vida. É esse versículo? Pode ser. É isso então. Para que a gente compreenda, né? Quando a gente aceita Jesus como nosso único eterno Salvador e estuda a palavra ali. Vamos lá. Vive em obediência. Então vamos mandar aqui. A gente compreende o porquê dessas coisas, né? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Igreja de Deus, família, amigos, hoje com Reverendo Marcos, Evangelista Léo Tavares, glória a Deus, aleluia, aqui terminando um podcast, e hoje é sexta-feira, é o último dia para mim, né, na semana de trazer uma palavra aos irmãos, e hoje esse versículo foi escolhido pelo Léo,
Léo Tavares, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João aqui, o apóstolo de Deus, ele tem uma revelação de Deus tremenda, porque esse versículo é uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Nicodemos é um senhor de idade, é um mestre da lei, é um doutor, fazia parte do Sinédrio, dos doutores da época. E esse Sinédrio foi quem mandou matar Jesus também. Mas Nicodemos era um camarada diferenciado, porque Nicodemos significa amigo do povo. E geralmente o nome dava origem muito ao acontecimento, aos fatos, às ações. Né? Por exemplo, Moisés, tirado das águas. Então, Moisés hoje significa tirado das águas. Você vê que Isaac, quando Sara riu, hoje Isaac significa riso. Então, assim, o nome traz muito o simbolismo daquela pessoa. Então, se Nicodemos significa amigo do povo, certamente era aquele senhor amigável, aquele amigo bacana, e ele vai ter com Jesus e ele fala assim: Senhor, o Senhor não pode fazer o que o Senhor faz se Deus não fosse com o Senhor. Eu vejo teus milagres, maravilhas. E Nicodemo tinha muita dúvida e fez essas perguntas a Cristo. E aí Jesus, esse versículo de João 3,16 é um versículo chave, dizendo: porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui são pessoas, né? O Pai amou o mundo, as pessoas de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que são dois grupos de pessoas. Um grupo que vai perecer e outro grupo que vai ter vida eterna. Logo, o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Pode até ser que todos os caminhos levam a Deus, porque todos nós seremos julgados. Então todos chegaremos realmente a Deus. Mas permanecer com Deus é que é a grande diferença. Quando nós chegamos diante de Deus, nós seremos julgados para onde nós iremos. Por isso que a vida, Paulo disse aos Tessalonicenses capítulo 5, versos 23, que o vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para a vida do nosso Deus. Porque a vida, ela é um corpo, uma alma e um espírito. Mas quando nós partirmos dessa terra, a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que o corpo volta para o pó de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Mas esse espírito que também vai à alma, que a alma é responsável pelo nosso sentimento, nossa inteligência, nossas vontades, nós vamos para Deus para sermos julgados para onde nós iremos. É o que Paulo disse em Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, feitas pelo corpo, sejam boas, sejam más. Então, aqueles que foram encontrados no livro da vida, que receberam Jesus, que andaram na fé e na obediência à palavra do Senhor, esses foram salvos. Não é porque eu sou crente, não é porque eu estou na igreja, porque eu sou pastor, que eu canto, que eu prego. Não. Salvo mediante a graça do Senhor é porque eu creio no Senhor Jesus, tenho Ele como único Senhor e Salvador da minha vida e obedeço a sua palavra. Quem não obedece a palavra, só vive de fé, pela Bíblia, não tem salvação. E aí é o perigo de muitas pessoas desengrejadas, não querem igreja, não querem comunhão, não querem participar, tem fé em Deus, que acredita em Deus, que recebe bênção. Eu até acredito, pois a Bíblia nos diz isso, que mulher cananeia, o centurião de Cafarnaum, esses homens, essas pessoas tinham uma fé tremenda, mas obedecer a palavra é completamente diferente. Tem muita gente que crê, não vai a uma igreja, não ajuda em nada a obra de Deus, mas tem fé, acredita no Senhor e acredita que através de uma oração, um copo d'água, Deus vai curar, e Deus faz, porque Deus fez várias vezes isso na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que para ser salvo, tem que crer em Deus e obedecer a sua palavra. É a única forma de sermos salvos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Por isso que Jesus veio, para que você não vá para o inferno. Jesus veio justamente para te mostrar o caminho. Jesus não disse para mostrar um caminho, ele disse: eu sou o caminho. É um artigo definido, é o único caminho.
a única verdade, a única vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão, firme no Senhor Jesus. Se você já tem fé em Deus, agora só resta obedecer a sua palavra. E é claro que a igreja não salva, mas o que salva disse para estar na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é o grupo de pessoas unidas. Uma pessoa não é igreja. Uma pessoa, ela faz parte do corpo de Cristo. Se ela estiver no corpo, aí ela está em comunhão e ela pertence à igreja. Então, meu querido, não caia na lábia do diabo, de sendo desengrejado, adorando a Deus só da tua forma. Adore a Deus como a Bíblia manda adorar, em comunhão com Ele. Afinal de contas, como nós temos comunhão sem tomar Santa Ceia? Como é que tem comunhão, sem pessoas? Como é que eu, sem comunhão, me batizo nas águas? Então você percebe que é uma grande jogada do diabo para tirar as pessoas da igreja, para bater, para olhar para pessoas. E Jesus disse que o joio e o trigo vai crescer junto. Então pare de olhar para pessoas, olha para Cristo e seja salvo em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Eu estou no modo avião. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, graças nós te damos, Senhor, nesta noite, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, por ocultar os teus mistérios aos sábios, aos entendidos, e revelar a nós, os teus pequeninos, Senhor. Quem mais entendia a palavra do Senhor Jesus eram os moradores de ruas, as prostitutas, os salteadores, os esquecidos, os endividados, os deprimidos. Meu Senhor, pois eles viam o Senhor com o coração, e não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, entendendo, Senhor, o verdadeiro sentido da vida. Meu Senhor, dando valor àquilo que verdadeiramente tem valor, que é a comunhão, que é o partir do pão, que são pessoas. Meu Deus, imagina uma pessoa sozinha nesse mundo, Senhor, sem outras pessoas. Em menos de um ano morreria em depressão profunda. Meu Senhor, como nós precisamos de pessoas, mas a nossa esperança deve estar somente no Senhor, pois pessoas erram, pessoas falham, pessoas decepcionam. Meu Senhor, nós decepcionamos, nós erramos. Meu Senhor, nós somos tão ruins, tão maus, que não concordamos com muitas coisas que nós fazemos. Como nós gostaríamos de ser diferentes em algumas coisas. Mas o nosso pecado, Senhor, tem nos afastado do Senhor. Mas a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça tem nos aproximado do Senhor. Deus, que esse podcast que nós temos feito às sextas-feiras, que o Senhor possa impactar a vida de pessoas, que nós possamos estar preocupados com pessoas que vão ouvir, que vão compartilhar, que vão participar e possam ser transformadas. Quantas pessoas que estavam, Senhor, a ponto de tirarem suas próprias vidas, causarem mal, e ouvindo uma palavra disseram, eu mudei por causa daquela palavra, eu mudei porque eu ouvi de alguém isso, eu ouvi um louvor, eu ouvi uma pregação, eu ouvi um conselho. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja conosco. Deus, glorifica o teu nome, cuida do nosso lado, da nossa família. Meu Senhor, nós sabemos que em breve estaremos contigo, Senhor. O tempo tem passado e a cada dia que passa, que eu vou ficando, Senhor, mais e mais perto do Senhor. Eu vejo, Deus, que nós temos um prazo de validade. Eu vejo, Senhor, que nós não vamos voltar mais aos 20, 30 anos. Meu Senhor, não tem como mais recuar, Senhor. Mas quando eu lembro da promessa, da vida eterna, que esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E da maneira que o Senhor é, o veremos. Ficaremos contigo de eternidade em eternidade. A tua palavra diz em Apocalipse capítulo 21, Senhor, que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá o mal, meu Senhor, e viveremos pelos séculos dos séculos dos séculos, Senhor. Séculos dos séculos, ó Deus, para a glória do teu nome. Como um homem pode trocar, Senhor, poucos anos de vida nessa terra de pecado, de cansaço, de injustiça, por uma vida eterna com o Senhor. É incomparável, Senhor. É incomparável viver contigo. Milhares e milhares e bilhares de anos, ó Deus. Meu Senhor da glória, quando nós enfrentamos uma enfermidade, uma doença, logo vemos quem somos. Nós somos pó, Senhor. Nós somos barro.
mas nós glorificamos o teu nome por o Senhor se preocupar conosco. Um Deus que cuida do seu povo, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que nos chama de a noiva do Cordeiro, e o Senhor, o noivo, o grande casamento que vai acontecer, Senhor, o grande encontro da noiva do Senhor, a tua igreja contigo nos ares. Meu Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Senhor, que possamos estar preparados, Senhor. E eu te peço, ó Deus, guarda a minha família, guarda a igreja, Ministério Tempo de Efraim. Meus amigos, ó Deus, Senhor, não perca a nossa vida para o diabo, Senhor. Não deixa nos enganar, ó Deus. Nós queremos ser teus para sempre. Nós queremos te adorar para sempre, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, nos livra de todo mal e fica conosco e glorifica o teu nome e nos abençoa. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmão Marco? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, Léo? Amém. Glória a Deus. Aleluia.